Vamos lá, vamos por partes. Eu tenho aqui comigo hoje o incrível Os Irmãos Karamazov, escrito pelo grandioso Dostoiévski. Excelente escritor, diga-se de passagem, e que aprofundou na questão moral, desenvolvendo a importância da questão religiosa pelo mundo. Dostoiévski influenciou autores de grande peso, como Freud, Nietzsche. Daí a gente já tira um pouquinho da importância da sua obra. O que nos leva à pergunta: a questão religiosa é tão polêmica assim? Como minha proposta é discorrer sobre um trecho do livro, na intenção de apreciar melhor algumas das ideias, preciso deixá-los a par de alguns detalhes da trama. Ela gira em torno de uma família cujos integrantes vivem em conflito devido às suas características bastante peculiares. Até que tudo bem, né? Pode pensar, quem é que não tem uma família problemática? Entretanto, falarei apenas sobre Ivan e Alyosha, que são irmãos uterinos. Primeiro, Ivan, que tem como uma das principais características ser ateu e genial, tanto que chega a ser espantoso. Embora com 23 anos, ele consegue se fazer escutar em círculos intelectuais com pensadores assim muito mais influentes, chegando ao ponto até de calar alguns. Isso nós vemos no começo do livro, assim, de forma bastante evidente. Por outro lado, Alyosha, com seus 19 anos, ele é um religioso, noviço, para ser mais específico, e tem um certo grau, sim, de conhecimento, mas seu âmbito de atuação é mais a vizinhança, questões que dizem respeito à família. Contudo, ele é bastante ativo no que ele quer. Por isso, ele busca travar conhecimento com Ivan, de quem ele suspeita o ateísmo. E isso é um tanto preocupante, já que ele é religioso, né? Agora, o encontro entre os irmãos, que analisarei aqui, é muito esperado, desde o começo, justamente por criar-se uma tensão devido a esses interesses de ambos, né? Como se fosse o lobo e o cordeiro. Então, logo no começo da conversa, Ivan aparenta ser bastante amigável, vai falando da sua vida, até fala de uma força centrípeta e carrega consigo algo direcionado ao interior, que defende uma simplicidade, uma vida baseada em detalhes. Indiretamente, ele está cutucando Alyosha, criticando o objetivo dado pelo cristianismo. Sabe, a ideia de paraíso cristão tem um efeito colateral, algo negativo que faz com que as pessoas não amem a vida, mas sim o resultado, o prêmio mesmo, a ideia de céu. Mas Alyosha afirma que é forçosamente assim, que o amor vem antes de qualquer entendimento. Ele mostra parte da sua sagacidade aqui, se você prestar atenção. Realmente uma coisa não anula a outra. Alyosha sabe que existem cristãos interesseiros, práticos e que se anulam até para não pecar, isso por medo do inferno. Mas não é algo que se pode generalizar, pois assim os que vivem como Ivan, que visam essa vida nos detalhes, né? Então, em seguida, ainda afirma que Ivan precisa se abrir para entender essa realidade. E é aí que se sente o desafio. Nesse ponto que começa a ficar interessante a história. Ela deixa o que Ivan queria para que, poxa, já que estão falando do irmão mais novo, atrevido, né, do ponto de vista dele, religioso, até ingênuo. Aí sim Ivan aborda o tema principal da conversa com Alyosha, o da questão divina. Pois Alyosha quer saber se ele crê. E continua falando desse amor. E se Alyosha demonstra querer influenciá-lo, por que ele não pode fazer o mesmo? Por que não pôr à prova a fé do irmão? Aqui, Ivan diz uma frase bastante interessante. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Essa é uma das ideias assim, que vão dar gás no livro, durante boa parte. Essa ideia de necessidade de Deus é surpreendente para Ivan por partir de um animal bastante selvagem. Na verdade, o pior animal, o mais perverso, que é o ser humano. Ivan é bem direto sobre o que pensa a partir daqui. Ele diz para Alyosha que a discussão tem que ficar dentro de uma linha racional, apesar de, ironicamente, a religião enfraquecer esse racionalismo. Já que Deus existir ou não, é algo transcendente, uma questão que ninguém pode discutir racionalmente. Isso aqui é outra crítica que ele transmite. Mas enfim, Ivan diz ser impossível o amor ao próximo.
mais fácil amar quem está distante, tornando inviável assim uma sociedade religiosa perfeita. Por isso ele não aceita um mundo que se baseia no mistério e enfraquece o conhecimento. Então, para provar seu ponto de vista, Ivan coloca a ideia de relações de poder. Aquele que é o benfeitor de outro não pode amar subordinado. Isso por conta do sofrimento. Ivan diz que talvez se possa admirar o sofrimento alheio quando é humilhante, que mantém o outro sob sua benevolência, sabe? Como uma situação de pena. Mas no momento que se percebe um sofrimento em nome de um ideal no inferior, um sofrimento engrandecedor, a probabilidade de amor cessa. Cessa por questão de ressentimento, inveja, ou até mesmo por confronto. Para entender um pouco melhor esse ponto de vista de Ivan, basta a gente pensar naquele vizinho que se anulou todo para passar em um concurso ou vestibular e é visto como um sortudo. Ou que a vida é boa para ele, sabe? Que as pessoas facilitaram muito a vida para ele. Enfim, aceita-se facilmente que os outros sejam melhores do que nós. Pode-se amar alguém sem reconhecer o sofrimento, a experiência dessa pessoa, o quanto ela sofreu para chegar onde ela chegou. Todas essas questões normalmente são guardadas no íntimo de cada um, né? Sustentadas por uma competição e também combatidas como falhas. E são coisas que nós não gostamos de ficar mostrando por aí. É aí que ele está querendo chegar. O sofrimento como um título é bem diferente da ideia atual de bem-estar como título. Por isso pode parecer estranho. Ivan relaciona o sofrimento à admiração. Não admiramos alguém que tem luxos, mas não sofreu para conquistar tais luxos. Isso fica patente na maioria dos filmes que falam sempre de uma grande superação. E Ivan faz menção à arte da época, ao teatro, no qual o sofrimento é apreciado sabendo-se que será superado no fim. Mas se é para considerar o amor, bora falar de amor então, de fatos. A partir daqui, o pato no discurso de Ivan praticamente se sobrepõe ao logos. Ele se torna bastante emotivo. Tudo isso para mostrar o quão violentos somos com aqueles que consideramos mais merecedores do amor. Ele está falando de crianças. Para Ivan é difícil não amar uma criança, mas o ser humano consegue marcar essa falta de amor com selvageria. Ele relata várias situações envolvendo crianças sendo maltratadas com requinte de crueldade, algo que não pode ser chamado de animalesco, pois o animal não é tão original quanto o homem em questão de violência. Alguns dos exemplos que ele cita, por exemplo, são de uma criança sendo empalada por capricho na frente da mãe em circunstâncias de guerra. Outra no caso da igreja aceitando a morte de um criminoso que viveu em regime de escravidão desde a infância, tendo passado por uma penúria muito grande mesmo. Ou então de uma filha que depois de uma travessura qualquer é açoitada violentamente pelo pai, que se delicia com aquele ato. Esses são alguns exemplos de injustiças cometidas pelo mais forte sobre o mais fraco. Diga-se de passagem, o Dostoiévski ele recolheu esses fatos que são verídicos e descomuns na sociedade, algo que precisamos tratar de forma racional e não deixar o encargo de uma bem-aventurança, de uma crença divina. Ivan quer justiça, ele quer punição, não piedade, nem fé, o que ele considera até, de certa forma, uma idiotice. O Alyosha, nesse ponto, ele fica bastante abalado e chega a interromper Ivan para questionar o porquê daquele relato. E aí vem uma outra frase que é bastante contundente. Ivan diz: acho que o diabo não existe e o homem o criou à sua imagem e semelhança. E qual é o ponto ao qual o Ivan está querendo chegar? Ele está querendo levantar a questão de como é que pode um Deus tão bom criar um mundo desses? Pois o ser humano anseia pelo mal, já que isso é ser livre. E é essa a obra de Deus. A consciência do mal na figura da maçã comendo no jardim, curiosidade, desencadeando o mesmo mal, é estimulado em busca de discernimento. E o homem quer sempre mais, por isso continua comendo a maçã. Essa consciência das coisas tem de ser tolerada devido a uma sociedade cada vez mais vinculada à racionalidade, pela promessa de uma harmonia eterna,
que é o plano divino, algo que é insuportável para Ivan. Comete-se atrocidades simplesmente pelo mal. E neste mundo talvez não acontecesse absolutamente nada se não fosse o mal. Por isso, ele não aceita Deus, não aceita a sua obra. E nesse ponto aqui, ele questiona o Alyosha se ele sacrificaria apenas uma daquelas criancinhas que sofreram horrores em nome desse futuro de bem-aventurança, em nome desse plano de Deus. Dá para adivinhar que ele concorda com o Ivan, né? Ele não gostaria, ele não sacrificaria realmente uma criança. É engraçado porque, ironicamente, Ivan não aceita Deus por amor às crianças, a atitude de uma pessoa boa. E também admite a necessidade e o problema do conhecimento devido à religião. Como ele disse anteriormente, né, ele fala que a religião enfraquece esse conhecimento, então apostando tudo em fé. E no final desse desabafo todo, o Alyosha ele chega ao Ivan e indica uma falha que para ele existe no seu raciocínio, que é o fato de a responsabilidade sobre tudo isso que foi criado não está nas costas das crianças. Todo o mal que foi desencadeado que foram as custas das crianças. Na verdade, ele indica o nome que é da pessoa que se sacrificou por nós, que é Jesus. Mas Ivan não esqueceu Jesus. Contudo, essa discussão fica para um outro vídeo, tá? Para concluir, eu gostaria de frisar que Dostoiévski é uma pessoa religiosa. Por que eu fiz esse vídeo? Que é justamente para tentar indicar para vocês que ele não segue uma lógica apenas cristã. Ele se embrenhou também do lado oposto. Isso é dialética. Por isso sua obra é tão interessante. Enfim, por hoje é só, tá? Deixe um comentário, uma curtida e um abraço. Até!